E aí, amores, tudo jóia? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto, de resolução das últimas provas que foram aplicadas pelo vestibular de medicina da Unasal. Vamos fazer a prova agora de 2019.1. Essa prova especificamente eu resolvi fazer algo adicional. Eu coloquei em cada questão qual é o assunto que está sendo contemplado e também representei através de asteriscos o grau de dificuldade. Um asterisco é a questão dita fácil, dois asteriscos é a questão dita mediana e três asteriscos seria uma questão dita difícil, onde claramente você consegue ter uma análise estatística de um provável percentual de acerto entre os alunos que fizeram essa prova. Tudo bem? Então vamos lá, vamos resolver as questões. A primeira questão diz: a refeição matinal de muitos brasileiros, na maioria das vezes, é composta de leite, café, pão e manteiga. Dos componentes dessa refeição, encontramos uma bebida bastante comum para os brasileiros, o café. No preparo dessa bebida, representada na figura anterior, são utilizados principalmente os processos de... Olha que interessante. Quem gosta de um cafezinho até ajuda, a fazer uma associação na hora da prova. Nós sabemos que o pó de café é colocado ali num coador, é colocado numa estrutura membranosa, é colocado numa rede, numa meia, de tal forma que fica ali retido. Tudo bem? O pó de café é formado por inúmeros compostos. E a ideia é que a gente faça com que por esse pó de café passe água. Só que a água é uma água em fervura, é uma água fervente, é uma água que está a uma temperatura bem elevada. Ao ponto que quando essa água passa por esse pó de café, a água vai extrair desse pó de café os componentes que têm semelhança química com ela, ou seja, que se dissolvem nela. Ao ponto que a gente entende que a água ela vai passar por esse pó de café, vai dissolver, vai extrair os componentes que têm semelhança química com ela, de acordo com a sua polaridade, e vai formar aquele líquido que a gente conhece tão adoravelmente como cafezinho que vocês gostam. O grande detalhe é que aqueles compostos que não se dissolvem na água ficam ali retidos, naquele coador, naquela estrutura membranosa, naquela estrutura porosa, filtrante, ao ponto que origina a chamada borra de café, não é não? Então a gente percebe que essa questão traduz justamente a visão da extração, que é quando a água quente ela extrai os componentes do pó que são solúveis nela, e a gente tem a etapa filtrante, que é quando essa borra ela fica retida ali e que, consequentemente, constitui espécies que não foram solúveis na água. Portanto, pessoal, a gente mata essa questão como sendo a alternativa letra D. Acho que não tem nenhum problema em relação a essa conclusão. Tudo bem? Mas, Arozinho, existe dissolução? Não deixa de existir. A gente sabe que você tem ali a água dissolvendo componentes que têm semelhança química com ela. Então, não poderia ser a letra C, não? Não, porque não existe a ideia da floculação. Lembra que flocular está vinculado à condição de você ter partículas que se aglomeram e que simplesmente, devido a essa aglomeração, se tornam mais densos que o solvente, por exemplo, a água, e venham a sedimentar, venham a decantar, que não é o caso aqui. Por exemplo, é muito comum a floculação na ETA, na estação de tratamento de água, que é quando você coloca lá uma substância que vai simplesmente funcionar como um agente coagulante. Essa espécie que é colocada na água, que pode ser produzida na água, ela vai ter uma estrutura polieletrolítica e vai reter as impurezas na sua superfície. Aí, ao reter, essas impurezas ali se acumulam, elas se aglomeram, elas se coagulam, tá? Ao ponto que elas vão formar flóculos. O que são flóculos? São aquelas estruturas aglomeradas que se tornam mais densas que o solvente, que no caso aí é a água, e que simplesmente vem a trazer uma sedimentação, uma decantação. A gente pode até colocar uma floculação, pessoal, dentro desse aspecto associado mesmo à sedimentação, à decantação, por esse acúmulo, de partículas que vão ali se aglomerando. Tudo bem? Que não é o caso aqui, então matamos aí a primeira questão como sendo a letra D, ok? Segue adiante. Questão de número 2. O estanho tem três formas alotrópicas, conforme os seguintes equilíbrios de transição alotrópica de fases. Então ele bota aqui, estanho cinzento, que a partir dessa temperatura origina o estanho branco, o estanho branco, que a partir dessa temperatura origina o estanho rúbico. Primeiro, a gente sabe que a alotropia é um fenômeno bem interessante, É quando você tem um elemento químico, por exemplo, o oxigênio, que pode ser encontrado na forma de substâncias simples diferentes, O2 e O3, que é o gás oxigênio e o gás ozônio. Então, quando o elemento químico é capaz de originar substâncias simples diferentes, você estabelece que esse é um conceito alotrópico. Nesse caso, o O2 e o O3 são chamados de variedades alotrópicas, no caso do oxigênio, onde a diferença entre eles é o número de átomos. Então, a gente diz que a alotropia aqui é quanto à atomicidade. O oxigênio é um exemplo clássico, o fósforo é outro exemplo bem interessante, que é o branco e o vermelho, beleza ou não? Só que você tem outro tipo também de alotropia, que é quanto ao arranjo, quanto à organização. Por exemplo, o carbono ele pode ter dois alótopos ditos naturais, que é o carbono grafite e o carbono dito diamante.
Enquanto o carbono grafite e os átomos de carbono estão dispostos com uma dupla e duas simples, cuja hibridação é dita o que vai? sp2. O diamante, o carbono está com 4 ligações simples, onde a hibridação dele é dita o que vai? sp3. Então veja que a forma como esses carbonos se organizam vão gerar ali diferenças em relação à estrutura do arranjo, da organização. Então a gente pode ter também, numa perspectiva de prova, essa alotropia quanto ao arranjo. Isso é característico do carbono, isso é característico do enxofre, que pode ser rômbico, monoclínico, e que vão diferindo pela forma como esses átomos vão se dispondo. Tudo bem? Então, nesse caso, ele traz essa afirmação. Ele diz, ó, cada alótropo apresenta estrutura cristalina específica. Ele diz, abaixo de 13,2 predomina o cinzento, não é isso ou não? Já entre 13,2 e 161 predomina o branco, e acima de 161 predomina justamente esse estanho rômbico. Então ele traz no texto que a própria equação, né, de transição alotrópica estava ali representada. Ele diz, o estanho branco é a forma alotrópica conhecida pela maioria das pessoas, e tem uma variedade de aplicações domésticas e tecnológicas, como em ligas em revestimento de aço e cobre. Então, dá para ver que existem alótropos que vão apresentar diferenças químicas. Por exemplo, o O2 e o O3 vão apresentar características também diferentes em relação à questão da tensão, da estabilidade energética. A mesma coisa em relação ao grafite e o diamante. Só que o grafite e o diamante eles têm mais uma diferença do ponto de vista físico, não químico. Por exemplo, você pode pegar carbono grafite para reagir com oxigênio para dar CO2. Você pode pegar o carbono diamante para reagir com oxigênio dando CO2. Então você pode formar o mesmo produto a partir de alótopos diferentes, porque quimicamente eles são semelhantes. Então é mais comum que os alótopos tenham diferenças físicas e não de natureza química. Porém, essa questão ela acaba exagerando um pouquinho, mas como as alternativas, elas são alternativas que acabam se anulando, a gente vai até considerar uma situação de resposta. Porque ele diz assim, ó, as formas alotrópicas do estanho são formadas por diferentes combinações de elementos químicos? Não. Nós sabemos que as formas alotrópicas são formadas por um único elemento químico, mas que vão gerar ali características ou quanto à atomicidade ou quanto ao arranjo de modo diferente, né? Aí, ó, só para você ver, pule a letra B. Constitui matéria-prima para iguais produtos. Interessante, porque se você observar, quando ele diz, ó, constitui matéria-prima para iguais produtos, eu não necessariamente vou estar estabelecendo que você vai estar formando sempre o mesmo produto quando você pegar alótopos diferentes. A própria questão coloca que o estanho branco é a forma alotrópica mais conhecida porque ela tem muitas aplicações de natureza doméstica, de natureza tecnológica, coisas que, do ponto de vista prático, pode haver diferença no estanho, por exemplo, de natureza cinzenta ou de natureza dita rômbica. Então, não dá para a gente afirmar que vai formar aí situações de iguais produtos, beleza? Então, é uma situação também exagerada a letra C. Apresentam a mesma geometria molecular? Não. A gente percebe que o grafite diamante, por exemplo, difere quanto a esse arranjo. Inclusive, ele diz, ó, apresenta estrutura cristalina específica. Cada um vai ter aí uma variação de temperatura e de organização distinta. Apresenta o mesmo ponto de ebulição? Não. Se há uma diferença em relação ao arranjo, a maneira como o calor se distribui passa também a ter variações. E a gente entende que o ponto de ebulição não é o mesmo. Então, a questão que mais se aproxima de algo mais aceitável é dizer que eles têm propriedades físicas e químicas diferentes, diante, claro, de uma natureza mais física. Química, você pode ter alótopos formando aí o mesmo produto, né, formando uma característica semelhante, apesar de ter uma variação energética, mas nesse caso a gente pode estabelecer que tem propriedades físicas e químicas diferentes. A questão, a letra C, acaba sendo anulada pelo que a própria questão sugere. Quando ele enfatiza que o estanho branco, ele passa a ser uma forma alotrópica muito conhecida porque tem uma aplicação específica, né? Então a gente pode dizer que ele constitui matéria-prima para iguais produtos. Então é muito importante que a gente comece a compreender também essa diferença. Fisicamente vai gerar características também de aplicação diferente. Então é muito importante que a gente comece a perceber que talvez essa questão ela é mais suscetível à resposta da letra B. Tudo bem? Vem comigo. Questão 3. Aí já é uma questão que é considerada mais difícil, normalmente os alunos têm mais dificuldade com o assunto de soluções, né? E vamos lá. Um aluno de química, ao comprar um medicamento X, decidiu interpretar as informações contidas na bula do fármaco. Uma delas era a concentração de hidroxicálcio, que era de 8 gramas por litro. Então, primeiro que a gente sabe que o cálcio ele é da família 2A, então a carga dele é mais 2. Quando eu junto ao OH-, que é o anhidróxido, o expoente de um vira o índice do outro, e você obtém aqui ó, o hidroxicálcio, que é o CaOH2, tudo bem? Que segundo a questão,
Ele, ao comprar um medicamento X, viu que na bula apresentava uma concentração de hidroxicálcio de 8 gramas por litro. Foi o que foi dito na questão. Com esse dado, o aluno decidiu ir até o laboratório e testar o medicamento por meio de uma titulação. Lembre que titular significa o que? Vai reagir. Tá ok? Então ele quer fazer com que haja uma reação com quem? Com ácido sulfúrico, que tem essa concentração e que simplesmente vai ser colocado aí para reagir com hidroxicálcio. Aí ele diz, para isso, utilizou-se uma amostra que continha 250 ml de hidroxicálcio, devidamente medida com o auxílio de uma pipeta volumétrica. Então vamos com calma. Primeiro ele pegou o hidroxicálcio e colocou simplesmente para titular com ácido que vai? Sulfúrico. Beleza ou não? Onde, segundo a questão, a concentração padronizada de ácido sulfúrico aqui é de meio mol por litro. E ele disse que nessa titulação ele utilizou 250 ml da solução de hidroxicálcio. Aí ele continua. Para finalizar a titulação feita com a aparelhagem adequada e calibrada, o estudante gastou 100 ml de ácido sulfúrico. Beleza, Heron. Aí ele quer saber o seguinte, ele pode chegar à informação, ele diz na questão que a conclusão é que a informação da bula era falsa. Uma vez que o valor encontrado para a concentração de hidroxicálcio da amostra analisada é de... Então, olha que interessante. Ele comprou um medicamento, viu que na bula existia uma concentração de hidroxicálcio de 8 gramas por litro, resolveu testar para ver se essa concentração era verdadeira, aí titulou com ácido sulfúrico de concentração 0,5 mol por litro e volume de 100 ml, e ele diz que utilizou nessa titulação 250 ml de hidroxicálcio. E ele quer que você diga qual é a concentração verdadeira. Então, por exemplo, esse valor aqui ó, não serve para nada. Não é um valor falso? Ele não concluiu que a informação da bula era falsa? Então, isso aqui não vai mais ser útil para responder a questão. É uma informação descartável, ela acaba confundindo você na resolução. A questão é, ele quer que você diga qual é a real concentração. Então, você tem aqui algumas maneiras de resolver. Primeiro, para aqueles alunos que gostam de fórmula, você poderia resolver assim, ó. Lembra que numa titulação, que é justamente essa reação tão comum ácido-base, você pode pegar o número de OH- produzidos pela base, vezes a molaridade da base, vezes o volume da base, é igual ao número de íons H+, produzidos pelo ácido, vezes a molaridade do ácido, vezes o volume do ácido. Tudo bem? Quem é o número de OH- aqui produzido pela base? É 2, porque o hidroxicálcio é uma de base. A molaridade da base eu quero descobrir. O volume da base utilizado foi quanto? 250 ml, não é? O número de íons H+ do ácido sulfúrico é 2. Então eu vou colocar aqui, ó, 2, tá? A molaridade do ácido é meio. E o volume do ácido é 100. De forma que eu corto esse 2 com esse 2. E aí nós temos aqui a molaridade da base como sendo 0,5 vezes 100, que vai me dar um valor correspondente a 50, e 50 aqui dividido por 250, né? Porque o 250 passa dividindo, vai ficar 1/5, que é 0,2 mol por litro. Essa seria a resposta em mol por litro. Mas pelo que eu estou vendo, as alternativas estão, na verdade, expressando em massa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui em mol e vou converter para massa. Porque aí eu vou descobrir claramente qual é a massa correspondente a esse valor em mol. Mas, Eronzinho, como é que eu faço isso? 1 mol de hidroxicálcio, a própria questão está fornecendo aqui, ó, equivale a quanto? 74 gramas. Se você tem 0,2 mols, que é a quantidade que você achou, né? 0,2 mol por litro, então você vai simplesmente descobrir qual é a massa correspondente. Vou fazer esse cálculo aqui, vamos fazer junto, eu peguei logo a calculadora para a gente resolver junto aqui. 74 vezes 0,2, você vai encontrar uma massa correspondente a 14,8 gramas. No caso, é 14,8 gramas por litro. Por que por litro, Heron? Por que não era 0,2 mol por litro, pessoal? Eu só peguei esse número de mols aqui e transformei para a massa correspondente. Então, o volume de 1 litro não se altera, eu só estou transformando de mol para massa. Então, nesse caso, o gabarito dessa questão é a letra A. É uma questão dita aí bem interessante. Mas, cara, se eu não quisesse resolver por essa expressão, por essa fórmula aí de titulação tão eficaz, eu teria uma outra maneira? Teria. Eu vou apagar aqui só para vocês verem. Eu poderia fazer o seguinte, fazer a proporção estequiométrica entre os componentes. Como, cara? Veja que aqui você tem uma de base e aqui você tem um de ácido. Então, observe que a proporção vai ser de 1 para 1. Se o número de H+ é igual ao número de OH-, a proporção é de 1 para 1. Então, 2 hidrogênios com 2 OH vai produzir, claro, 2 águas.
E esse cálcio, que é o cátion da base, vai se juntar com o sulfato, que é o ânion do ácido, formando aqui sulfato de cálcio. Beleza? Aí qual é a ideia? A ideia é que se eu descobrir quantos mols do ácido vai reagir, eu consigo descobrir quantos mols da base vão reagir. É verdade, Heron. Então faça comigo. Ó, no caso do ácido sulfúrico, lembra que ele estabeleceu que a concentração padrão era meio mol por litro? Então você faz, ó, meio mol está para cada 1 litro. Tá aqui. Qual foi o volume de ácido que ele gastou? Ele gastou 100 ml. Então, se ele gastou 100 ml, que é 0,1 litros, então aqui vai ter ó, x mols, esse valor de x vai dar 0,05 mols. Observe que se aqui eu tenho 0,05 mols, então como a proporção é de 1 para 1, aqui também vai ser quanto? 0,05. Vou até mudar de cor aqui para você entender que se a proporção é de 1 para 1, e aqui eu tenho 0,05, então aqui eu também vou ter quanto? 0,05 mols. Beleza? O que é que eu vou fazer, pessoal? Como eu sei que é esse o número de mols que eu tenho, eu vou dividir pelo volume da base que foi usado. Qual é o volume da base? 250 ml. Porque eu quero achar a concentração em mol por litro, né? Quanto é 0,05 dividido por 250 ml, que é 0,25 litros? Então, eu vou pedir aqui, ó, 0,05 dividido por 0,25. Sabe quanto é que dá? Dá 0,2 mol por litro. Você percebe que é a mesma resposta que a gente teria encontrado. Depois a gente converte para massa, para a partir dessa massa determinar a resposta que a questão está sugerindo. Então você poderia pensar tanto dentro de uma proporção estequiométrica, montando a equação, fazendo balanceamento, descobrindo o número de mols do ácido e consequentemente da base, e depois dividindo pelo volume em litros, ou você pode aplicar essa fórmula que se associa à titulação numa ideia de equivalência, já que você tem que ter equivalência entre o ácido e a base no momento que a titulação acontece, para que você tenha a finalização dela. Tudo bem? Então, é aqui um ponto bem importante para a gente discutir e eu não gostaria que vocês esquecessem disso na hora da prova. Fechou? Vamos embora. Questão número 4. Os eliminadores de ervas daninhas do tipo fenóx foram introduzidos no final da Segunda Guerra Mundial. O grande problema ambiental causado por este tipo de herbicida relaciona-se aos subprodutos gerados em sua utilização. Os fenóis C6H5OH são levemente ácidos e geram os fenóxidos, que são convertidos em ácido fenóxiacético. Então veja que interessante. Observe que ele diz que os fenóis são levemente ácidos, geram os fenóxidos, que por sua vez são convertidos em ácido fenóxiacético, que está aqui, tá? Aí, da cloração do ácido fenóxiacético, se obtém um composto comercialmente conhecido, né, denominado por 2,4-D, que é o ácido 2,4-diclorofenoxiacético. Então, observe que do fenoxiacético, ó, eu produzo esse composto, que é o 2,4-D, que segundo a própria questão é um herbicida usado para matar ervas de folhas grandes em gramados e campos agrícolas. Ele quer que você estabeleça o seguinte: o 2,4-D é obtido pela... Então vamos com calma, vamos pensar bem direitinho, tá? Primeiro que vocês entendem que você está falando aqui de um anel aromático. E você sabe que o anel aromático ele é bastante estável devido ao seu fenômeno ressonante, né? Devido à capacidade dos elétrons não estarem ali colocados em uma região fixa e sim deslocalizadas, onde o movimento dos elétrons permite que haja uma maior simetria entre os carbonos, gerando aí uma condição de maior estabilidade. Esse anel aromático, que vocês estão vendo aqui, que é o anel benzênico, ele não tende a ter nenhuma alteração da ligação entre carbonos. Não. Nem os aromáticos, nem os alcanos, que são estruturas também bem estáveis, porque nos alcanos só tem ligação simples, sigma, né? Que são ligações mais fortes e que não tendem a se desfazer. Então, os aromáticos, eles tendem a manter o seu anel. Ao ponto que, se eu quiser fazer com que o aromático reaja, tem que ser em condições enérgicas e com a ideia de substituir um ligante pelo outro, sem que haja alteração da cadeia aromática em si. Então, o que a gente começa a entender? Que para ir do ácido fenoxiacético para o 2,4-D, eu tenho que fazer uma reação de substituição em condições bem enérgicas. E o que é muito importante que a gente comece a entender, pessoal, eu acho que vocês já começaram a visualizar, é que você está tendo aqui, ó, a condição da entrada de 2 cloros no anel. Então, o que a gente observa é que está saindo um hidrogênio daqui e está saindo um hidrogênio daqui. De forma que no lugar dos hidrogênios estão entrando cloros. Não é isso ou não? Você está fazendo uma condição aí de uma dicloração, porque você está colocando 2 cloros aí no lugar de 2 hidrogênios. O grande detalhe, é muito importante que a gente observe isso,
é que quando você pega um anel aromático, no caso ali o ácido fenoxacético, esse primeiro ligante que vocês estão visualizando é chamado de ligante principal. Beleza ou não? Aí você tem que entender que esse primeiro ligante, ele vai começar a orientar as outras posições dentro do anel. Esse primeiro ligante, que é o ligante principal, ele vai ser chamado de ligante 1. Aí a posição vizinha, né, a posição 2, e a posição 2, lembrem, é conhecido com o nome de orto. A posição sucessiva, que é a posição 3, vai ser chamada de posição meta. E a posição oposta, que é a posição aqui dita 4, vai ser chamada de posição para. Então, a partir do primeiro ligante, é que você define quem é orto, meta e para. Tem gente que diz, olha, Leozinho, e o anel aromático? Quem é orto, meta e para? Ninguém. No anel aromático, no anel benzênico, todos os carbonos são iguais. Não existe aqui orto, meta e para. Agora, quando tem um primeiro ligante, quando você faz uma primeira substituição, aí ele passa a orientar outras regiões ali que, obviamente, vão surgir como sendo orto, meta e para. Então, nesse caso, o que, é que a gente entende? Que esse garotinho aqui, que é justamente esse grupamento O, CH2, C-H, está fazendo com que haja a entrada na posição orto e na posição que para. Então, a gente diz que esse primeiro ligante ele é um orto-para dirigente. Ele permite que outros ligantes entrem na posição orto e na posição para. Se o cloro não entrasse na ortopara, entrasse no meta, você chamaria de meta dirigente. Ô, Erozinho, como é que eu posso ver na hora da prova que se determinado ligante ele é ortopara ou ele é meta dirigente? É simples. Basta você usar a regra dos sinais. Por exemplo, quando você tem aqui OH, quem é mais forte? O O ou o C? Ah, Erozinho, é o O. Então o O fica negativo, o C fica positivo. Como há uma ressonância, há uma tendência de você ter simplesmente a condição dos elétrons estarem se movimentando. Então, se uma região fica positiva, a região vizinha fica negativa. E aí você gera sempre uma alternância dentro do anel. Fica positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Lembrem que o anel aromático ele tem elétrons circulando. Então, quem se liga ao anel gosta de elétron. Quem se liga ao anel quer ir atrás de elétrons. A gente diz que as substituições dos aromáticos são substituições de natureza eletrofílica. Eles buscam simplesmente se ligar às regiões negativas, onde tem ali uma maior concentração de elétrons, já que você sabe que aqueles elétrons estão em movimento. Então, esse ligante aqui, que é esse ligante OH, ele deixa a região orto e ele deixa a região para mais negativas, ao ponto que a gente diz que ele é chamado de ortopara dirigente, ou orientador de primeira classe. Ele faz com que a posição ortopara se torne mais suscetível à entrada de novos ligantes. Por quê? Porque vão ser as regiões que estão agora mais negativas. Beleza ou não? Ao ponto que se você pegar, por exemplo, a estrutura do C-OOH, só para vocês entenderem. Observa que ó, o O ele vai ficar negativo. Aí o carbono fica o quê? Positivo. Aí aqui fica negativo, aqui fica positivo, aqui negativo, aqui positivo. Em síntese, qual é a região que está mais negativa? É a região meta. Então a gente diz que a carboxila, que é o C-OH, ele é um meta dirigente. No caso, dá para a gente perceber claramente que esse grupamento aqui é um grupamento que orientou na posição orto e na posição para. Então você estabelece que ele está tendo uma dicloração por substituição ortopara dirigente de quem? Do ácido fenoxacético, cuja resposta é a letra E. Se colocasse na posição meta, você teria aí a ideia dele ser um meta dirigente. Beleza? Então, questão interessante, uma questão de dificuldade legal, mas dava para a gente deduzir na própria expressão da fórmula estrutural da espécie. Ok? Questão 5. As baterias de íon lítio são dispositivos importantes. Elas podem ser utilizadas em aparelhos eletrônicos, como celulares, notebooks e outros, e ainda como fonte de alimentação de energia elétrica para pequenos motores. Tais dispositivos apresentam grandes vantagens, como elevada estabilidade química e térmica, alta reatividade do metal e peso reduzido da bateria. Interessante é que vocês estão vendo que na reação 1, o lítio aqui está na forma de substância simples, então a carga dele é zero. E observe que ele está originando lítio mais 1. Ele está perdendo o elétron, ó. Tanto é que o elétron perdido ele está representado à direita, né? No segundo membro, que é o que se faz quando você tem um elétron perdido. Então, o que a gente está mostrando nessa reação 1 equivale justamente à perda de elétrons. E a perda de elétrons equivale a um processo chamado de quê? Vai de oxidação. Lembra que oxidar significa perder elétrons ou aumentar o NOx. Então, comece a perceber que a representação nos ajuda nesse aspecto.
Observe que na reação 2, eu tinha aqui, ó, lítio mais, que foi o mesmo lítio que foi formado na reação 1, e aqui nesse composto de lítio e cobalto, ele continua a ser mais 1. Então o lítio não está variando o NOx. Quem está variando o NOx é o cobalto, porque você vê, ó, 2 vezes menos 2, menos 4, aqui vai ser mais 4 para zerar, não é isso ou não? Já que a soma das cargas tem que dar 0. Aqui, ó, 2 vezes menos 2, menos 4, com mais 1 aqui do lítio, menos 3, aí para zerar o cobalto aqui vai ter que ser quanto? Mais 3. Em síntese, o cobalto está indo de mais 4 para mais 3. O elétron que o lítio estava perdendo está sendo recebido pelo cobalto. Então está tendo aqui, ó, o ganho de elétrons. E o ganho de elétrons é um processo chamado de quê? Vai de redução, né? Que é quando você diminui a carga, quando você diminui o NOx. Aí entendam o seguinte, a lógica é que o lítio, ele perde o elétron, origina lítio mais. Aí esse lítio mais, ele vai ser conduzido por um meio eletrolítico e vai lá para o outro lado, deixando aquele outro lado mais positivo, que é o lado onde você tem aqui, ó, o complexo de cobalto. E quando ele deixa esse lado mais positivo, ele facilita que haja a chegada de elétrons. Então a ideia do lítio é transportar de um lado para o outro na forma de cátion. Então o lítio perde elétrons, origina o Li+, aí esse Li+, vai lá para o outro lado, deixa o outro lado positivo e faz com que esse elétron perdido ele possa ser recebido com mais facilidade. Então, ó, o que acontece é que o lítio, ao perder, joga o elétron aqui pelo circuito externo. Esse elétron que está aqui pelo circuito externo vai ser recebido por quem? Pelo cobalto, que reduz. Mas é claro que o lítio, ao vir para cá, deixa essa região mais positiva e facilita essa chegada de elétron. Lembre que numa bateria, que está associado justamente a uma pilha, você tem a espécie que sofre oxidação constituindo o ânodo, que é o eletrodo negativo da pilha. Enquanto a redução trata-se de quem? Do cátodo, que é o eletrodo positivo da pilha. Essa bateria é uma bateria chamada de íon lítio, porque qual é a lógica? O íon lítio é formado, transporta pelo meio eletrolítico, é transportado pelo meio eletrolítico, né, lá para o outro lado, deixa essa região muito mais positiva e consegue fazer com que aquele elétron que passa pelo circuito externo seja recebido com mais facilidade. E veja que isso aí é um processo de descarga. Se eu quisesse simplesmente recarregar essa bateria, eu iria inverter. O cara, porra, que massa. Aí o lítio mais iria para o outro lado, não era? Exatamente. Aí você faria esse complexo de cobalto perder e faria lá aquele complexo de lítio ganhar. E aí você inverteria a reação no processo de recarga dessa bateria. O grande ponto, e é muito importante que a gente comece a observar, que a questão está falando aqui do lítio. A questão quer falar do lítio. O grafite, pessoal, ele é uma estrutura inerte que serve só para que haja condutividade elétrica, né? O grafite é híbrido sp2, tem um carbono ali com a dupla, que tem uma pi, e que permite, claro, a condução de elétrons. Então, nesse caso, como ele quer falar do lítio, o lítio trata-se do ânodo, né? Onde, então, eu já cortaria a letra A, a letra B, ok? Então, eu já falo aqui do ânodo, no qual acontece redução do lítio, não, ocorre o quê? Oxidação do lítio, não é isso ou não? Enquanto simplesmente o CO2 é o cátodo, no qual ocorre a redução do cobalto. O cobalto mais 4 passa para cobalto mais 3. Então a resposta dessa questão é a letra D de dado. Questão bem interessante, ok? Questão 6. Milhões de pessoas de várias culturas do mundo inteiro gostam de comer pimenta devido ao seu sabor peculiar, mesmo causando uma sensação de ardência na boca e na garganta. A pimenta é o segundo condimento mais usado no mundo, perdendo somente para o sal de cozinha. Uma das pimentas mais comuns no Brasil é a pimenta vermelha, conhecida como dedo de moça. O ardor da pimenta verde ou vermelha é causado por uma substância chamada capsaicina. A quantidade dessa substância presente nas pimentas varia de 0,1 a 1% em massa. A capsaicina foi obtida no laboratório pela primeira vez em 1929. Sua estrutura e suas propriedades químicas são bem conhecidas. Quando se conserva a pimenta vermelha em óleo, a capsaicina se dissolve e passa sua ardência para o óleo, não perdendo as suas propriedades originais. Então, olha que dica ele deu, né? Ele está dizendo que a capsaicina, que traz essa sensação de ardor, né, que simplesmente vem a sensibilizar essas estruturas aí receptoras de dor, começa a ter uma semelhança com o óleo. Então, a capsaicina tem uma natureza mais apolar. E, consequentemente, passa a ter uma boa semelhança no óleo. Por isso que quando você, por exemplo, pega uma comida apimentada, o mais legal para você diminuir, obviamente, essa ardência não é tomar água, você vai espalhar, viu? Porque a capsaicina não se dissolve na água. Então, se você tomar água para tentar refrescar, você, na verdade, espalha esse componente e a sensação de dor, de ardor vai ser maior. O correto é você pegar, por exemplo, um leite.
Um leite mais gorduroso, porque a gordura vai remover essa capsaicina. Beleza ou não? Aí você toma um leite e você consegue, ou por exemplo, um sorvete que tem um teor de gordura maior, ou a própria bebida alcoólica, porque o etanol ele tem 2 carbonos, então ele tem uma cadeia ali apolar. E aí muita gente, obviamente, quando está ali com a pimenta, acaba ingerindo alguma situação derivado alcoólico. Por quê? Porque você passa a ter ali uma natureza carbônica que faz com que haja uma dissolução dessa capsaicina. Então é uma questão bem interessante, tá? Então veja que ele diz o seguinte, a quantidade dessa substância varia de 0,1 a 1%. Ô amores, nós sabemos que de 0,1 a 1% vai equivaler a um valor em relação à massa que ele colocar, né? Então, quando ele diz 0,2 kg de pimenta, 0,2 kg de pimenta equivale a 200 gramas de pimenta. Se você pega, por exemplo, 1% de 200, 1% de 200 é 2. 0,1% é ainda menor. Então, como é que você vai ter 20 gramas de capsaicina? Ele diz que o valor é entre 0,1 a 1%. Então, já colocamos aqui falso, tá? O ardor da pimenta pode ser neutralizado com uso de vinagre. Não tem nada a ver com a questão de neutralização. É uma questão de você tentar minimizar solubilizando a capsaicina com alguém que tenha semelhança química com ela. Não é uma questão de reação. A molécula da capsaicina apresenta a função álcool. Não, ela tem a condição de ser absorvida, né, de ser dissolvida no álcool. Mas, na verdade, ela tem um componente aqui fenólico, né, que é um benzeno ligado ao H. Isso aqui é um fenol, não é um álcool. E o uso de aguardente, por apresentar álcool, pode solubilizar a capsaicina e retirar da boca, diminuindo a sensação de ardor. Então, a resposta a essa questão é realmente a letra D de dado. Veja que na letra A ele diz, a molécula de capsaicina apresenta atividade ótica por apresentar isomerismo cis e trans. Primeiro, pessoal, isomerismo ótico está associado à presença de carbono quiral, que é quando você tem lá a possibilidade de gerar isômeros que vão diferir quanto à condição espacial, a maneira como ele se dispõe no espaço, e não tem nada a ver com isomerismo cis e trans. Isomerismo cis e trans é quando, por exemplo, em uma cadeia aberta, você tem uma dupla entre carbonos, e cada carbono aqui tem 2 ligantes. Esses ligantes de cada carbono tem que ser diferentes entre si. R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4. Por quê? Porque quando você tem uma dupla entre carbonos, você não pode girar os carbonos. Porque se você girar, você quebra a pi, né? Então é como se você estivesse estabelecendo para mim que essa pi, essa dupla aqui entre carbonos, está cortando essa região em duas partes do plano. A parte de cima e a parte de baixo. Para que haja essa diferença espacial entre a parte de cima e de baixo, ou, por exemplo, na frente e atrás, é preciso que R1 seja diferente de R2 e R3 seja diferente de R4. Aí você passa claramente a apresentar uma diferença aí do ponto de vista espacial. Só que aí tem um detalhe. Quando os ligantes iguais dos carbonos, por exemplo, hidrogênio e hidrogênio, aqui, CH3 e CH3, estão no mesmo plano, a gente diz que há o isomerismo chamado de cis. Mas se a gente, por exemplo, imaginar uma molécula cuja posição desse ligante se altera, a gente começa a perceber que, na verdade, não é o carbono que está girando, é porque você está alterando a posição espacial do ligante. Você está colocando o hidrogênio embaixo e um CH3 em cima. Então você está gerando uma nova organização. E aí você passa a dizer que essa isomeria aqui é uma isomeria de natureza trans, enquanto essa, que os ligantes iguais estão no mesmo plano, é chamada de cis. Ligantes iguais em planos diferentes, trans. Ligantes iguais no mesmo plano, cis. Beleza ou não? É um tipo de isomeria espacial, é chamada de isomeria geométrica. Veja que aqui você tem uma dupla entre carbonos. Então, na hora que você passa aqui uma linha imaginária, ó, observe que você tem um hidrogênio aqui no plano de cima e você tem um hidrogênio aqui no plano de baixo, tá vendo? Ó? Os ligantes iguais estão em planos opostos. E aí você teria uma condição aí de natureza mais trans, tudo bem? Então é possível que na hora da prova você consiga, claro, ter uma questão sobre essa, mas não tem nada a ver com a ideia do isomerismo óptico associado ao isomerismo cis e trans. Então matamos aí a resposta letra D, ok? Questão 7. Em seus projetos, um grande desafio para todos os profissionais que empregam metais é impedir estes que sofram ataques corrosivos e destrutivos. Como a prevenção completa é muito difícil, as perdas devem ser minimizadas. A maioria dos metais é corroída de algum modo por efeito da água e da atmosfera. Portanto, as espécies presentes na água, somente espécies iônicas, acabam tendo uma importância muito grande nos processos de deterioração dos metais. Sim, né, minha gente? Porque os metais, eles vão corroer perdendo elétrons. Então, para que essa perda ela venha a ocorrer, é preciso que haja um meio eletrolítico que faça com que esses elétrons eles sejam transferidos para alguém que queira ganhar. Por exemplo, oxigênio, a oxidação do ferro. O ferro ele vai oxidar na presença de oxigênio e água.
onde a água, tendo esses sais, esses meios eletrolíticos, por exemplo, vai facilitar e intensificar esse processo corrosivo, que vai facilitar justamente esse transporte de elétrons entre a espécie que quer perder e a espécie que vai ganhar. Tudo bem? Aí ele diz, por exemplo, a acidez devido à presença de espécie na água, que pode ser medida por meio de valores de pH, tem um papel fundamental na corrosão dos metais. Claro, porque você está tendo uma acidez maior, você está tendo mais íons no meio e você afetaria, né, essa velocidade de corrosão do ferro. Aí ele diz, o efeito da acidez na velocidade de corrosão do ferro em água aerada em temperatura ambiente pode ser verificado na figura seguinte. Então, observe que a taxa de corrosão ela atinge o valor máximo quando o pH é 3. Então, veja que o pH ele vai diminuindo. Eu vou tornando esse pH o que vai mais ácido, né? Porque quanto menor o pH, mais ácido eu sou. E eu estou aumentando essa taxa de corrosão. Então, o que eu quero trazer como essa reflexão, pessoal? Eu quero trazer a você que, no caso aqui, o pH 3 está no máximo, na maior taxa de corrosão, né? Só que pH 3 significa que a concentração de H+, é quanto? Lembra que a concentração de H+, é 10 elevado a menos o valor do pH. Então, se o pH é 3, é porque a concentração de H+, é 10 elevado a menos 3. Que no caso aqui, pessoal, seria 0,001, no caso, mol por litro, já que essa concentração aqui é em mol por litro. E você estaria tendo aí uma condição ácida. Por quê? Porque lembre que numa temperatura padrão, que inclusive é uma temperatura aí de 25 graus, né? A concentração de H+, vezes a concentração de OH-, tem que dar o valor de alcalinização da água, que é 10 a menos 14. Se o H+, é 10 a menos 3, o OH- vai ser quanto? 10 a menos 11. Observe que o H+ é bem maior que o OH-, né? Então, se o H+ superar o OH-, o meio é ácido. E nesse caso, obviamente, você passa a apresentar aí uma condição relativa ao meio ácido quando o pH é 3. Por exemplo, pH 9 é ácido ou básico? Pô, se o pH é 9, a concentração de H+ é 10 a menos 9, de OH- vai ser 10 a menos 5, né? Porque tem que dar 10 a menos 14, e 10 a menos 5 é maior que 10 a menos 9. Aí vai tornar aquele meio ali básico, né? Porque o OH- vai predominar. E aí você consegue ver dentro da escala de pH quem é ácido e quem é básico. Nesse caso, você conseguiria desenvolver bem a questão, ok? Então, resposta aqui, ó, letra B de bola. Beleza? Questão 8. Substâncias químicas com atividades farmacológicas diferentes e muitas vezes opostas podem ser encontradas em formas espaciais diferentes, éster e isômeros. Lembre que éster e isomeria são, na verdade, moléculas que planarmente são iguais. Elas têm a mesma função, elas têm a mesma cadeia, elas têm as mesmas posições ali de grupo funcional, de insaturação, mas vão diferir quanto ao arranjo no espaço. Estas isomerias são isômeros espaciais. Mas para que eu seja isômero espacial, é preciso que haja uma condição que planarmente eu sou igual a outra molécula. Eu vou diferir quanto à organização no espaço, não quanto à minha estrutura plana. Tudo bem? A gente estabelece essa ideia da ester-isomeria. E a ester-isomeria, que talvez seja mais famosa dentro da nossa discussão, é a isomeria geométrica, a isomeria cis e trans, que eu comentei até na questão anterior, e a isomeria óptica, que muitas vezes se condiciona à presença ali de um carbono quiral. Lembre que a presença de um carbono quiral, que é um carbono assimétrico, que tem os 4 ligações simples, e os 4 ligantes são diferentes entre si, não é isso ou não? Gera a possibilidade de você ter 2 conformações espaciais. Então, quando você, na hora da prova, encontrar um carbono que tem 4 ligações simples, e esses 4 ligantes são diferentes entre si, você vai estabelecer que esse carbono, ele é dito um carbono quiral, também conhecido como carbono assimétrico, ou até mesmo centro quiral ou centro estereogênico, né, que vem de ester-isomeria, que é a isomeria espacial, onde ele vai possibilitar a ocorrência de 2 conformações espaciais, onde uma, pessoal, é justamente a imagem especular da outra. A gente diz que vai existir uma inversão. Quando você pega a sua mão direita e você coloca na frente do espelho, a imagem que você tem, né, da sua mão esquerda é a mesma coisa. Quando você pega uma molécula que tem ali um carbono quiral, você, ao colocar no espelho, você vai ter uma conformação espacial invertida. E aí você vai passar a perceber 2 moléculas que espacialmente elas se invertem. Uma é a imagem da outra, beleza ou não? O grande detalhe é que como elas têm uma conformação espacial invertida, no corpo, bioquimicamente, elas vão interagir com as células receptoras de modo diferente. Porque o encaixe não é o mesmo, né, pessoal? Então, quando elas têm uma conformação espacial invertida, elas vão encaixar nas células de modo diferente. E aí podem produzir efeitos bioquímicos ou biológicos diferentes. Inclusive, um dos casos mais famosos que é a talidomida, né? Um dos isômeros
trazia a condição de realmente diminuir a náusea de mulheres gestantes. O outro causava má deformação congênita. Numa época onde não se sabia, acabaram não trazendo essa condição realmente de isolar esse isômero que trazia essa visão aí, né, de teratogenia e, consequentemente, trouxe aí a consequência de bebês que nasceram com má deformação. Então, é uma análise bem interessante. Mas lembre que quando você fala desses ditos isômeros óticos, a ideia é bem simples. Quando você tem o carbono quiral, você vai ter dois isômeros que vão ser espacialmente invertidos, né? Um em relação ao outro, imagem especular invertida. Quando você passa a luz polarizada, que é uma luz que se propaga num único plano de vibração, a ideia é que essa luz, nesses isômeros, desviem com a mesma intensidade, mas em sentidos opostos, né? Porque um vai estar orientado para uma parte do espaço e a outra vai estar orientada no sentido inverso. Então a luz polarizada ela vai desviar em sentidos opostos, mas com a mesma intensidade, porque você tem ali a mesma natureza molecular, a mesma estrutura, inclusive, de natureza plana, né? O grande detalhe é que a gente começa a perceber que eles são ditos antípodas ópticos, né? Eles vão ter o comportamento frente à luz polarizada com o mesmo desvio de intensidade, mas em sentidos que vão ser aí antagônicos, beleza ou não? Então a gente começa a compreender os chamados enantiômeros. O que são enantiômeros? São isômeros ópticos, onde um é a imagem especular do outro, e eles vão se comportar desviando a luz polarizada com a mesma intensidade, mas em sentidos opostos. Quando você junta os enantiômeros em quantidades iguais, ou seja, de forma equimolar, aí eles se anulam opticamente, e aí gera o chamado racemato, ou mistura racêmica, que é quando você tem ali uma condição de ter uma estrutura opticamente inativa, tá? Então eu fiz aqui uma breve revisão da nossa análise conceitual, e eu queria que você claramente agora respondesse comigo as questões. Então vamos lá. Aí ele diz: a modificação da orientação espacial dos substituintes ao redor de um centro assimétrico muda completamente o efeito biológico do nosso corpo. Portanto, é de fundamental importância para a indústria farmacêutica fazer a diferenciação das formas espaciais durante a elaboração de medicamentos. A seguir estão listados 3 fármacos que apresentam a mesma forma molecular, isômeros, mas possuem a capacidade de rotacionar a luz polarizada para lados opostos. É o que a gente comentou, né? A análise do texto e a observação das estruturas para cada par de isômeros permite afirmar. Então vejam que aqui você tem espelhos, tá? Onde um representa justamente, ó, o inverso do outro do ponto de vista aí da representação especular, onde a gente verifica, por exemplo, a presença aqui, ó, de um carbono quiral, beleza ou não? Presenciamos aqui, ó, um carbono quiral, onde eles estão se invertendo espacialmente, e verificamos aqui justamente esse carbono quiral. Então, um é simplesmente, ó, a estrutura enantiomérica da outra, né? Então, você percebe aí que eles são enantiômeros, eles são enantiomorfos, um é a imagem especular da outra. Então, vamos lá. A S-ketamina e a R-ketamina são isômeros de função. Não! Ó, planamente eles são iguais. Então, eles têm a mesma função, a mesma posição, a mesma cadeia. Eles vão diferir quanto ao arranjo no espaço. Ou seja, um passa a ser, no caso aí, a imagem especular do outro. Beleza? A imagem especular dita invertida. As formas de talidomida possuem configuração geométrica. Não é isomeria cis e trans, não é isomerismo geométrico, é isomerismo natureza ótica. Apesar de que, se ele botasse configuração espacial diferente, estaria certo, claramente. Tá? O S-aspartame e o R-aspartame são isômeros de posição. Não, eles não são isômeros planos, são isômeros espaciais. Então, ó, cada composto citado é isômero óptico de sua imagem no espelho. Sim, a resposta dessa questão é a letra D. É uma questão bem interessante aí para a nossa análise. Beleza? Seguindo adiante. Questão 9. A representação a seguir é usada para identificar substâncias corrosivas. Aí ele diz: trata-se de substâncias ou preparações que podem exercer uma ação destrutiva sobre os tecidos vivos, e está falando de substâncias ditas corrosivas, né? Figurando nessa categoria, entre outros, os ácidos e a bases. Devem também ser colocados nas portas de acesso aos locais de trabalho onde estas substâncias são utilizadas, e ele bota aqui uma referência de normatização. Ácidos podem ter efeitos corrosivos em contato com a pele, e por isso devem ser sempre observadas as normas de segurança de seu manuseio. A tabela a seguir mostra alguns ácidos e suas constantes de acidez. Lembre que Ka é justamente a constante de ionização constante de acidez. Quando você pega um ácido aqui, ó, por exemplo, Ha, e esse ácido se ioniza, gerando H+, mais o quê? A-. A ideia é que, para calcular a constante de equilíbrio aqui, eu teria a constante de equilíbrio vai ser a concentração dos produtos, que no caso aqui são os íons produzidos, sobre a concentração do reagente, que no caso aqui são as moléculas não ionizadas. Tudo bem? Então, eu estou pegando a perspectiva
de comparar os íons que eu estou produzindo com as moléculas que estavam não ionizadas, que seria no caso aí o HA. Entendo que se essa constante aqui é mais alta, é porque eu tenho, maior quantidade de íons produzidos. Eu vou ter maior quantidade de íons produzidos e eu vou ter menor quantidade de moléculas não ionizadas. E se eu tenho mais íons produzidos, pessoal, significa dizer que essa espécie aqui ela vai ser uma espécie mais forte. Quanto maior a constante de equilíbrio, maior a acidez, né, não? Exatamente. Porque você traz aí a visão de você está tendo uma maior produção de íons mediante aquelas moléculas que estão ali não ionizadas. Então a ideia é que o Ka, que é a constante de acidez ou constante de ionização, estabelece que se você tiver um maior valor de constante, você vai passar simplesmente a ter uma maior acidez. Aí ele diz, o ácido que causaria mais efeitos danosos seria aquele ácido que sofre ionização com mais intensidade, que, claro, libera uma energia aí mais intensa, até porque ele vai se ionizar com mais força, e aí a gente pode entender que entre esses, quem é que tem a maior Ka? É o HI. Então a gente pode marcar como resposta a letra A, beleza? Então, sem maiores mistérios, você consegue fazer essa associação. E vamos agora para a última questão, uma questão de estequiometria, que traz aí uma análise bem interessante. Vamos aqui analisar. Zinco é um elemento químico presente em diversos ambientes naturais, água e solo, sendo utilizado na indústria de galvanização, protegendo peças de aço e ferro da corrosão, além de ser essencial à vida. Biologicamente, o zinco é um dos metais mais importantes que há, sendo necessário para quase todas as formas de vida. Em um ser humano adulto, cerca de apenas 2 gramas de zinco estão distribuídos por todo o corpo, presentes em diversas enzimas, como a anidrase carbônica e a carboxipeptidase. O zinco, além de estar presente em várias enzimas distribuídas pelo corpo humano, é importante para o bom funcionamento do sistema imunológico. Uma das reações químicas mais comuns com o elemento zinco é aquela feita com ácidos fortes, conforme mostra a equação. Então veja que a equação está balanceada. Ele já deu o coeficiente de uma das substâncias. Quando ele dá o coeficiente de uma das substâncias, é porque a equação já tem o seu balanceamento atingido. Então aqui você tem um zinco aqui, 2 cloros, aqui 2 cloros, 2 hidrogênios, a equação está devidamente balanceada, beleza? Aí o que ele diz? Ele quer que você determine o número de mols do gás hidrogênio que foi produzido na reação completa entre 6 mols de ácido clorídrico e 130 gramas de zinco. Amores, ele está me fornecendo dados sobre 2 reagentes. E ele quer que você determine a quantidade de hidrogênio produzido. Então a ideia é que eu estou te dando 2 reagentes para determinar qual é o produto que eu vou formar. Então, se eu estou te dando 2 reagentes, é porque é provável que um deles esteja em excesso. Quando ele dá 2 reagentes e ele pede o produto formado, a gente já desconfia que algum deles está em excesso. Algum deles não está na proporção correta do ponto de vista estequiométrico. Então, primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se alguém está em excesso, para depois descobrir a quantidade de produto que eu vou formar, beleza? Então, vamos lá. Veja que ele colocou que tem 6 mols de ácido clorídrico e tem 130 gramas de zinco, tudo bem? Então, me ajude. Qual é a proporção? A proporção é 1 mol de zinco para 2 mols de HCl. Essa é a proporção correta, é a proporção estequiométrica, é a proporção que deveria, claro, existir. No caso, se você percebeu, ele colocou que 130 gramas de zinco. Se ele colocou 130 gramas de zinco, amores, pensa comigo, cada zinco é 65. Então, se eu pego 130 e divido por 65, que é o valor de 1 mol, né, que é a massa molar, eu vou descobrir 2 mols. E veja que ele colocou que eu tenho 6 mols de HCl. Então, já dá para ver que vai ter excesso. Dá, não dá, minha gente. Porque, veja, se 1 mol de zinco está para 2 mols de HCl, se a quantidade de zinco que ele utilizou foi quanto? 2 mols, então a quantidade de HCl que ele vai ter que utilizar vai ser quanto? 4 mols. Porque a proporção é de 1 para 2. E o valor inicial de HCl que ele colocou foi quanto? 6. Então existe aqui um excesso. E esse excesso é de HCl. Eu tinha simplesmente 6 mols, mas eu só vou precisar de 4. Então existe um excesso aqui correspondente a 2 mols. Ou seja, enquanto o HCl é o excesso, o zinco é o nosso limitante. O zinco é a espécie que vai reagir por completo. Então a gente já começa a estabelecer, não é, que essa quantidade de HCl que ele colocou, que é 6 mols, não vão reagir por completo. O HCl é o que está em excesso. Na verdade, só vai reagir quantos mols? 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade do limitante, não o valor que está em excesso do HCl, né, minha gente?
Então, o que é que eu vou fazer? A proporção é 1 mol de zinco está para 1 mol de hidrogênio. Está aqui, ó. 1 mol de zinco está para 1 mol de hidrogênio. 130 gramas de zinco não equivale a 2 mols? Então, 2 mols de zinco, que é o nosso limitante, vai produzir uma quantidade de hidrogênio X. Esse valor de X vai equivaler a quanto? A 2 mols. E aí a gente mata a resposta dessa questão como sendo o gabarito letra E. E você conseguiria resolver bem aí essa prova. Beleza? Então, qualquer coisa, manda brasa, a gente vai discutindo e vai resolvendo aí todas as situações necessárias. Ó, beijo, valeu!